Então, é isso aí, pessoal. Boa tarde. Essa aqui, antes de começar, eu gostaria de avisar que eu já tinha dado essa palestra antes e eu não tinha preparado material. Aí agora eu vou dar de novo sem ter preparado material. Então vai ser praticamente um live coding aqui, e espero que dê bom. Pelo menos agora eu tô com um teclado melhor, já ajuda, né? Então, o título da palestra é Assim que é bom, assim que eu gosto, né? Esse título foi inspirado na abertura oficial do evento, que foi no bar de quinta-feira. E se eu fosse dar um título, que eu só fui pensar no título 20 minutos atrás, se eu fosse dar um título seria Programação Assíncrona Moderna em Python. Mas assim que é bom, assim que eu gosto, é muito melhor. Tá. Olá, eu sou o Luiz Menezes. Só falar rapidamente sobre mim. Cara, eu adoro programação e por programação tudo o que envolve. Então as pessoas, processos, linguagens desde que não seja Java e PHP. E o que eu gosto mais do que programar é fazer piada ruim. Eu adoro fazer piada ruim, eu acho que vocês já perceberam, né? E outra nota mental, é uma péssima ideia você estar organizando o evento e você palestrar no evento e ainda ser a última palestra, porque eu estou muito cansado neste exato momento. Então, sim. Eu sou desenvolvedor Python no List. Mês passado fez 3 anos que eu tô lá. Temos vagas. É isso aí. Tá, beleza. Acho que todo mundo assim que acompanha um pouco o Python, vê notícias, já esbarrou por Async.io, Async-Await. Mas, cara, o que de fato é Async, né? Eu comecei a mexer, a estudar, a usar, né? Eu peguei aqui o criminoso Async, cheguei mais de perto, tirei o capuz. Async nada mais é do que uma técnica muito antiga de desenvolvimento de software chamado concorrência. Como você faz um programa rodar não em paralelo, mas como você roda mais de um programa, entre aspas, ao mesmo tempo. A ideia não é aprofundar muito, né? Mas, ok, ao invés de... Não vou falar muito sobre a concorrência em si, mas o que eu quero mostrar para vocês é por que a gente precisa de concorrência, né? Então, eu peguei, por exemplo... o jeito normal de você escrever programas é da forma síncrona, né? Então, por exemplo, aqui tem um fluxograma aí de um programa que ele tem uma operação de entrada e saída, I/O de in-out, entrada e saída. E então você chama essa operação de entrada e saída, por exemplo, lê um arquivo de 100 MB, aí você precisa ler 4 arquivos, então você lê o primeiro. Ele espera essa operação de disco para ir para a segunda, para ir para a terceira, depois a quarta, e aí no final o seu programa terminou e você leu os 4 arquivos. Mas aí se você leva, por exemplo, 1 minuto para fazer cada uma dessas tasks, você vai ter 4 minutos de tempo de execução. E é claro, isso é um exemplo pequeno. Você pode ter teras de arquivo e aí se for fazer dessa maneira, pode levar dias, semanas ou o que quer que seja, né? E então, uma das técnicas bem antigas e já bastante difundidas, bem antigas, eu acho que começou a se popularizar na década de 90, né? Threads, de fato, de entrar nas linguagens. Na teoria, é um pouco mais antiga que isso. E basicamente qual que é a ideia da thread? A thread seria um recurso que você consegue rodar o seu código em paralelo, de forma concorrente, um ao lado do outro. E você no Python você também tem o multiprocessing.
que o multiprocessing é como se ele criasse 2 programas Python e executasse seu código em paralelo, né? Só que é muito mais custoso porque você vai ter que replicar todos os recursos de um processo, você usa mais memória, você usa mais CPU por cada processo que você tem ali, enquanto threads são muito mais ocupam menos memória e são mais rápidas, né? Então geralmente usa-se threads. Só que a gente tem um problema com threads no Python, que é por conta da GIL, você não consegue fazer processamento em threads separados. Por isso o multiprocessing funciona, porque não é thread separado, é um outro processo, são programas diferentes que você consegue interagir entre eles. Então aqui, por exemplo, aquele fluxograma anterior, eu tenho, ao invés de eu rodar um e esperar o outro, eu faço 2 threads, e aí ao invés de levar 4 minutos, eu levo 2, porque não necessariamente para disco, né? Porque você tem um gargalo de disco, né? Mas quando você fala, por exemplo, de rede, né? Conexão de rede, isso aqui fica muito mais claro e você pode assumir essas coisas. Então, é claro, nesse cenário bem hipotético assim, só de você ter botado uma thread ali, você ganhou 2 vezes o tempo. Você poderia ter colocado 3, poderia ter colocado 4, que o seu programa seria muito mais eficiente. E aí, beleza. Aí, de alguns tempos para cá, uma outra forma de você fazer concorrência, que é chamado de assíncrono, né? Você teve um dos primeiros a trazer códigos assíncronos, assim, foi o Twisted no Python, né, que é uma das maiores e melhores bibliotecas, assim. É um pouco baixo nível, né, ao longo de mais de 10 anos de desenvolvimento da biblioteca, acho que é bem mais que 10 anos, vieram outras ferramentas que são boas, mas o Twisted foi que moldou a forma de fazer async no Python. Por isso eu falei por isso o título da palestra é Programação Moderna, porque você já tem diversas formas de fazer async fora da biblioteca padrão do Python, né? Aí, basicamente, qual que é a ideia do loop de eventos? Eu tenho um loop de eventos que nada mais é do que um malabarista, né? Você joga 4 bolinhas na mão dele e ele fica botando elas no ar e processando elas em lado a lado. E no caso, do ponto de vista do meu programa, quando eu faço uma chamada, por exemplo, de disco, eu só faço uma chamada de sistema para acessar disco e eu não estou mais processando código Python, eu estou aguardando a resposta. É claro, você pode fazer em blocos menores e tudo mais. Então, com a sync, você consegue, com um único loop de evento, você consegue manter até milhões de conexões abertas. Eu acho que são, sim, dá para você chegar com 1 milhão de conexões abertas. Então, ao invés de eu faço o primeiro, espero o primeiro terminar para chegar no segundo, aí depois eu tenho um tempo de espera. Chego no terceiro, eu lanço um, fico esperando, aí eu lanço 2, o 3 e o 4, e como eu estou esperando a resposta, né, eu consigo usar esse tempo, usar essa inteligência para você conseguir processar de forma mais paralela, assim, né? Então, ainda mais a gente está no mundo que é, sim, caramba, travei. Deixa eu ir pro próximo slide. Beleza. Aí, ok, eu acho que deu para vocês terem uma ideia de que assim que é bom, assim que eu gosto. Que se você tiver aplicações com bastante entrada e saída, você consegue usar Async.io para o tempo da sua aplicação executar mais rápida, né? E eu vou mostrar isso em código logo mais.
Né? Mas então por que o Async.io? Então, já foi falado, tipo, você tem alternativas, você tem threads, você tem programação assíncrona com callback, você tem o de-event, e até mesmo se você for mais churrasquer assim, de Python, você consegue ter programação assíncrona usando o yield from. Sim, muito provavelmente a maioria das pessoas aqui talvez nem saibam o que é o yield from, mas sim, tem como fazer. Então, por que Async.io, né? Você já tem várias outras opções. A primeira é a legibilidade, o código fica mais simples de você ver. É melhor que callbacks, porque não sei quem já trabalhou com callback, você tem uma função dentro de outra que chama outra e acaba gerando uns códigos muito aninhados, assim, que tem muitos níveis de código e fica um pouco mais difícil de se ler, né? Então é mais simples e o Async.io ele já vem junto com uma sintaxe própria dentro da linguagem. E também eficiência, como falado anteriormente, o loop de eventos e as corrotinas, logo explicarei o que é uma corrotina. Na verdade, nem deveria ter falado que é corrotina, mas tudo bem. Usa menos memórias do que threads. Eu copiei do outro, não terminei. Isso que dá você fazer os slides em meia hora. E ele também ele usa menos memória que threads, porque com um único loop de eventos eu consigo manter milhões de conexões. Se eu fosse fazer o mesmo com thread, eu ia precisar de milhares de threads e elas ocupam mais recursos e talvez não fosse possível você manter tantas conexões, seja com disco, seja com rede ao mesmo tempo, com o limite de memória do servidor. Beleza. Ok, uma nota que é importante é que a Async.io em si, né, por isso que você vê o pessoal falando mais de Async-Await nos últimos tempos e não Async.io, porque o Async.io ele é um módulo dentro da biblioteca padrão do Python e ele é de baixo nível. Então você tem ali na camada mais de baixo o sistema operacional, em cima você tem o interpretador do Python que está rodando a sua aplicação. Aí lá dentro você tem o Async.io e a ideia é que você tenha frameworks em cima que usem Async.io e aí vocês, usuários, constroem suas aplicações em cima desses frameworks. Né? Então, realmente, você programar com Async.io não é tão intuitivo, porque vou mostrar vários exemplos disso e por isso a ideia, vamos lançar essa feature, vamos esperar, por exemplo, o Django implementar Async, que aí, se eles fizerem de uma maneira bem feita, basta você pegar a sua aplicação que tem hoje, botar um Async, botar uns awaits em alguns lugares certos e pronto. A aplicação é assíncrona com um código muito parecido que já tinha antes. Beleza, então talk is cheap, como parafraseando Linus Torvalds, show me the code. Deixa eu abrir aqui. Tá. Então, vou começar falando, fazendo um Hello World, usando Async.io aqui, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Né? Então, depois eu importo Async.io, eu vou então criar a minha corrotina aqui, a minha função assíncrona, com async def hello. Legal, só que quando eu faço isto, quando eu faço isso aqui eu estou errado. Se eu faço assim, tá certo. A primeira coisa que é diferente quando você começa a mexer com Async-Await no Python é que quando você faz isso, você não está executando a função, você está instanciando a sua corrotina. Né? Você está instanciando essa função. É um pouco parecido com geradores em Python. Né? Então, para você ter... Eu vou te rodar o código, é mais fácil mostrar do que dizer. Então, a ideia é que isso imprimisse na tela Hello World. Né? Vamos executar e ver o que acontece. Se eu conseguir sair do VI aqui. Ali, ó, inclusive, acho que foi na versão 3.5 ou na 3.6 eles colocaram esse warning, né? Já a corrotina hello nunca foi esperada, porque não basta só você ter o async def, você tem que ter o await
para você avisar para o Python que, olha, esse cara aqui vai fazer uma chamada de entrada e saída, então eu quero que quando você for executar por ele, se tiver outra coisa para executar, você pause, você espere que termine e enquanto isso você roda outras coisas. Então, a maneira de se fazer isso, em teoria, seria isso, mas não, isso aqui não é suportado na linguagem ainda. O jeito de se fazer, que é aí que entra aquela parte que eu falei de... que eu falei de ser uma biblioteca um pouco baixo nível, porque você... ainda não é tão simples você rodar. Se você está dentro de um framework tipo Django, você consegue chamar internamente esse asyncio.run, que basicamente está falando, olha, asyncio, executa essa corotina para mim. Agora foi, né? Então... a lição é que quando você define uma corotina, uma função assíncrona, você precisa delegar para o async.io de alguma maneira a execução dela. Poderia ser delegado tanto com o await ou com o async.io.run. É que nem, por exemplo, vamos colocar um sleep aqui. Tá, eu vou criar uma outra função aqui, para que printa outra coisa. Então, aí, estando dentro de uma corotina, eu consigo só esperar pela próxima. E tá escrito... Typo. Otter. Isso. Então, aí, se você já está dentro de uma corotina, você pode simplesmente falar await. Diz, cara, me espera pela minha outra corotina ali executar. E legal, tá aí. Esse tá aí o nosso Hello World de async.io. Só que esse Hello World é bem besta porque meu código está completamente síncrono. O print da biblioteca padrão é síncrono, não estou fazendo nenhuma chamada bloqueante de entrada e saída, né? Um jeito fácil da gente simular isso é com a função sleep. O async.io tem uma função chamada sleep que você pode usar para ela fazer uma dessa interrupção. Só dar uma refatorada aqui no código. Eu vou criar uma corotina main que chama essas outras. E aí eu chamo main e não diretamente elas. Eu botei um async.io run ali, era para ser um sleep. Errou! Não vou nem culpar tanto live coding, porque quando eu codo no dia a dia também acontece esse tipo de erros. Legal, então ele vai dormir por 2 segundos. E eu boto um await ali para que eu permita que enquanto ele espera esses 2 segundos, outras coisas sejam executadas. Só que da forma que a gente escreveu o código, eles não vão ser executados um depois do outro. Porque eu estou falando, espere o hello. Espere o hello. E depois que o hello terminar de executar, execute a próxima instrução, que é o await other hello. Vamos executar para ver o resultado.
Aí ele deu Hello World, esperou 2 segundos e terminou a aplicação. Mas ainda assim, continua sendo uma aplicação síncrona. A gente está usando o async await, mas ainda não está síncrono. Porque eu escrevi meu programa de uma forma que eu espero um resultado e depois que ele terminar, eu chamo outro. Mas o que eu realmente quero é eu pegar o loop de eventos, que é aquele malabarista, e eu quero, cara, toma essas 2 bolas aqui e se vira e me dá o resultado. Né? Porque do jeito que a gente está fazendo agora, a gente dá uma bola na mão dele, ele processa, e depois que ele terminou, eu passo a outra. Então, como que eu faço isso? Como eu aviso meu loop de eventos para fazer malabarismo? Tem no Async tem uma funçãozinha chamada getter, que é getter de coletar, né? Você vai então coletar as corrotinas e executá-las. Só vou colocar um print antes e um depois para a gente identificar melhor, para a gente conseguir debugar nosso código, né? Porque é assim que debuga código. Na verdade, daria para usar um debugger, que é o jeito certo, só que é um pouquinho mais difícil de debugar com async.io, porque não tem um fluxo síncrono. É como se tivesse 4 separados, aí você executa uma parte aqui, depois essa outra parte aqui. Assim, com o tempo, é uma habilidade que você aprende e você entende, mas acho que aqui na palestra os prints iam ajudar todo mundo. Né? Então, com essa função, você falando, cara, se vira e executa do melhor jeito possível. Vamos ver se funciona, né? Eu acho que não. Porque muito provavelmente eu estou chamando o getter errado, que eu não lembro de cabeça. É isso aí. Live coding é isso aí, galera. Pegar minha cola aqui rapidão. Porque tô chamando errado assim que aí o getter eu não lembro de cabeça. Alguém sabe? Se eu fechei. Tô vendo a documentação aqui do async.io. Vamos tentar uma lista. Eu acho que é por argumentos mesmo. Ah não, faltou um await aqui. Pronto. Esse era o problema. Eu acho. Sim. Então, acho que agora deu para perceber um pouquinho, né? Que deixa eu só. Você pode achar, não, eu passei o primeiro, então por isso ele executou primeiro. Então vamos mudar aqui as ordens, né? Porque qual que é o resultado esperado? Cara, que apareça before e hello world, né? E por que isso, né? Porque o hello world não tem nenhuma chamada bloqueante, né? Não tem nenhum await ali dentro, então ele é executado imediatamente. Agora o other hello eu printo na tela, só que ele tem um bloqueio de 2 segundos e depois eu printo outra coisa. Então o que a gente espera é que seja o hello world ou before. Eu não tenho controle da ordem porque eu deleguei pro loop de eventos. E depois apareceu o after, então vamos executar. É isso aí. Pronto, eu acho que isso aqui é dá pra gente ter o basicão, assim, de async.io. Só que aqui no caso, tipo, ao invés do await do async.io.sleep, você vai fazer um request para uma API, alguma coisa do tipo. Você vai fazer
Então, mostrei o... Agora eu vou fazer alguns exemplos com fazer requisições HTTP e a gente vai tentar elas fazer de uma forma concorrente para ver qual que é o ganho que a gente tem em tempo da execução do nosso programa, né? Então, antes de ir para a forma assíncrona, vamos fazer a assíncrona. Né? Só existe uma maneira de fazer requisições HTTP em Python e é usando requests. Não é brincadeira, gente. É que é muito fácil. Eu vou usar um sitezinho chamado httpbin.org, que é um site que... Oi? Sim, sim. Que é um site que ele traz para você... Chegar no P, no outro P. Que ele basicamente ele serve para você fazer testes de API hash. Então você consegue falar, olha, eu quero que você me retorne tal status code, eu quero que você me retorna tais cabeçalhos, eu quero passar tais parâmetros e dá para você fazer uns testezinhos lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Então é basicamente isso, ele é uma APIzinha REST para você testar, fazer testes simples. Então basicamente a gente vai acessar essa página, só que usando requests. Fazendo requisição e ele retornou ali para mim 200, que deu bom. Inclusive, se for lá na RFC que define HTTP, tá lá 200, deu bom. Podem conferir. Ok, só que um request a gente não consegue testar, né? É naquele cenário que eu falei anteriormente de 4 requests que a gente consegue encurtar o tempo e fazer o malabarismo com Async IO e tudo mais. Então, show, vou fazer uma funçãozinha que faz N requests ao invés de fazer simplesmente um. Assim, e eu cheatei um pouco porque eu quero medir o tempo disso, e aí a maneira mais... Eu fiz um decorator que imprime e calcula o tempo de execução. Deixa eu copiar ele para cá. Isso, time it.
Eu vou fazer uma outra função que faz o request, só para eu botar o decorador e eu conseguir saber o tempo único de cada execução. Show. Aconteceu alguma coisa? Vixe, bugou. Nossa, eu mudei para HTTPS, que loucura. Mas eu... getN, eu faço um for, faço um get, não tem return, não tem problema, tem o meu print ali, tem a URL, tem um N, deixa eu usar o N ali, mas não era para ser esse o problema. Eu vou tentar rodar de novo, vai que funciona. Não! Pode ser o decorator mesmo. Vamos tentar sem. Era o decorator porque eu fiz a versão... Deve estar na versão assíncrona do decorator. Estranho, era pra funcionar. O pior é que nem dá pra falar que na minha máquina funciona, né? Eu vou fazer na mão, o código vai ficar um pouquinho mais feio, mas vai funcionar. Por questão de tempo, o código vai ficar um pouquinho feio. T0, pá. Beleza, vamos lá. Ok, então foram 10 requests, cada um ali em média de 600 milissegundos, né? Dando um total de 6 segundos, 6,27 segundos, né? E beleza. Eu tinha mais coisa para falar, mas vou ensinar algo bastante útil para vocês e tirar umas outras coisas do escopo da minha palestra,
né? Foram uns 600 milissegundos, mais ou menos, né? Para cada request, mas tem um segredinho do requests que eu não sei se vocês conhecem. Dá para você abrir uma sessão, né? Você cria uma sessão. Não vou explicar ainda o que é uma sessão, vou mostrar para vocês o que a sessão faz. Aí, ao invés de fazer os requests chamando o requests, eu faço a partir daquela sessão. Espero que tenha funcionado. Justo. É bom porque tinha um nomeado ali, assim fica melhor. Session, tô passando, tô definindo, deu bom. Você viu? O primeiro demora 600 milissegundos e os outros levam 150. Porque o que é basicamente uma sessão? Eu abro uma sessão para o meu servidor e digo, cara, eu abri a conexão, mantenha ela aberta, fazendo um favor, que eu vou fazer mais. Né? Então, a primeira você tem o handshake do HTTP, de todas as coisas, e nas próximas não. Então, a primeira leva bastante tempo e as outras não. Porque o que acontece com requests por padrão, ele sempre abre e fecha. Então, ele abre e fecha a sessão internamente, aí leva ali mais ou menos 400 milissegundos, 450 milissegundos para fazer isso. Aí no meu próximo request, mais 450 milissegundos, e ele vai carregando. Dessa forma, a gente faz uma vez e fica bem mais rápido. Antes tinha dado 6.2 segundos, só usando sessão, num código já assíncrono, caiu para 2 segundos o tempo aí de processamento. Legal. Agora vamos ver como isso acontece na versão assíncrona. Né? Aí para fazer requisições HTTP assíncronas eu uso bastante o IOHTTP. Já uso há alguns anos assim, é bem bom. E na verdade o ponto de eu mostrar a sessão ali atrás é porque agora eu consigo explicar para vocês porque eu sou obrigado a vir aqui e criar uma sessão. Então, diferentemente do requests, que ele assume que ele tem uma forma fácil de você fazer o request, mas ele assume que se você precisar de otimizar seu código, você vai ler a documentação e descobrir aquilo. Ou você entende bastante HTTP e já sabia que isso funcionava e você procura documentação. Agora, a HTTP, que é uma biblioteca assíncrona, é para ser rápida. Eles fizeram esse trade-off. Fica um pouquinho mais complicado você fazer um request, mas vai ser mais eficiente, porque eu já estou fazendo todo esse lance de sessão ali sempre. Assim, aí essa sessão é um context manager, né, um gerenciador de contexto, só que assíncrono. Tá? O que muda? Você bota um async antes. A minha sessão eu tenho que fazer no que tem o for. A parte chata de você ter que ter a sessão é que conforme você vai fazendo o código, você é obrigado a ficar passando para lá e para cá e não é tão legal assim. Wait, session.get, aqui eu chamo.
viajei. Eu fui adicionar o N, achei que era o I. Aí, como a gente já tinha visto antes, eu tenho que fazer um async.io.run na minha função getN ali, na minha corotina getN. Faltou os prints também. E aqui outra coisa também, que é uma outra questão de otimização. Você até que tem como fazer aquele await, mas ele também fez, o pessoal do OLTP fez como gerenciador de contexto também, por alguns motivos. Que nem, por exemplo, você está baixando uma imagem, alguma coisa assim, às vezes é importante você se manter no mesmo contexto ali da sua requisição. Ok, aí eu vou dar um print no I, no tempo e no status code. Acho que é só status no HTTP. No requests é status code, no HTTP status, eu acho que é isso. Import time. Acho que é isso. Se não for, a gente descobre agora. Tá. Antes disso... Certo, faz sentido, né? Eu tenho uma funçãozinha, só para garantir que todo mundo entendeu, né? Uma funçãozinha que faz uma requisição get ali na minha API. Deixa eu ver se estou passando certo. Não passei. Faltou passar o... Passou, aí depois eu tenho uma função getN que vai fazer um for e fazer aquele mesmo request 10 vezes. Aí como é assim que I/O vai ser paralelo, vai ser lindo e tudo vai funcionar porque é top. HT Bing não, por favor. Agora sim. Oi? Sim, eu vou colocar por padrão 10 aqui, justo. Esse foi o síncrono que eu executei de novo, por isso o resultado foi o mesmo. Agora, se a gente rodar o programa certo, talvez apareça um erro. Eu acho que... Cara, assim que é tão rápido... Então, assim que é tão mágico, ele volta no tempo e faz request no passado. Mas eu acho que em algum lugar foi... exatamente. Caramba, essa foi muito massa. Time menos T0. Só corrigir isso aqui porque eu tenho toque. Time menos T0. Tá nós. Tá. Né, mas além desse meu toque, o resultado foi exatamente o mesmo do requests, né? Porque eu chamei o do requests. Agora, você está chamando o async, olha lá, deu praticamente o mesmo resultado do requests. O que significa? O nosso código não está assíncrono, a gente escreveu código síncrono. E esse aqui é um dos erros clássicos de quem está começando a mexer com programação assíncrona, e a regrinha é for bloqueante, porque o for
o que acontece? Você vai gerar uma lista de números de 0 a 9. Então, ele gera a 0 e só vai gerar o 1 depois que o 0 for completado. Certo? Então, o jeito certo de fazer isso foi o que eu falei anteriormente, que é com asyncio.gather. Né? Então eu crio uma lista de corrotinas instanciadas e eu faço um await asyncio.gather das corrotinas. Vamos ver se está certo, depois, se tiver certo, eu explico. Show, agora sim. Porque o que acontece? Ele faz o primeiro request e fica esperando, tipo assim, enquanto eu estou esperando minha resposta, ele vai pro segundo, vai pro terceiro, vai pro quarto, vai pro quinto, vai pro sexto, vai pro sétimo, vai para todos o que tiverem. Então, basicamente, o meu tempo de execução, se a minha aplicação é só I/O, é só entrada e saída, o tempo de execução vai ser praticamente a latência do último request, que é o que demorou mais, porque eu faço eles praticamente em paralelo. Então, acho que eu tô meio sem tempo, tinha mais coisa para falar, mas eu acho que já foi bem legal aqui, né? A gente tinha um código que levava 6.5 segundos para ser executado de forma síncrona, teve essa sacadinha aí de usar sessão, abaixou para 2 e pouquinho, e agora a gente viu que se a gente faz um código síncrono de verdade com async.io, é extremamente mais rápido. E ainda mais no Olist, a gente tem uma arquitetura de microserviços que é orquestrada por APIs RESTs. Então, qualquer coisa que você quer pegar um dado, você faz um request HTTP. Né? Então, tem alguns serviços lá que chegam a fazer 20, 30 requests. Então, se eu consigo estruturar eles de uma forma que eu uso async.io, ao invés de botar uma média aí de 200 milissegundos cada request, então ao invés de levar 6 segundos para eu rodar uma vez, eu consigo abaixar para coisa muito baixa de meio segundo, 1 segundo, assim, dependendo do tempo de resposta da API. Geralmente as APIs no Olist, tirando algumas poucas exceções, retornam em menos de 300 milissegundos, então daria para usar uns 250, 200 milissegundos na média. E tinha mais coisa para falar, mas acabou o tempo. É isso aí, muito obrigado. Perguntas? Sim. Ninguém tem perguntas, mas deixa eu voltar. Eu não terminei, desculpa. Eu esqueci fiz mais slides. Sim, então os códigos que eu fiz aqui, eu botei no GitHub. Então, se vocês quiserem dar uma sondada lá. Além disso, eu fiz uma versão usando threads. Na época eu tinha falado que threads, no Python, elas não permitem rodar código Python em paralelo, só que ela funciona com entrada e saída. Então você consegue ter uma thread em Python que chega a um resultado parecido com o do async.io, mas não é tão bom pelo que eu já expliquei anteriormente. E também lá, isso com certeza dá tempo de fazer hoje, eu faço uma API REST bem simples, usando Scenic e o RM Gino, e que é um framework. O Scenic é um framework um framework de aplicações web que é parecido com o Flask, né? E o Gino ele foi inspirado e parece com SQL Alchemy. Né? Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais aí em programação assíncrona, tem nesse link ali esses exemplos. Não tem documentação, mas o código está bem simples e fácil de ler.
E muito obrigado. Agora sim. Aquela sessão que você falou que você abre e deixa ela aberta lá e economiza bastante tempo depois. Tem algum problema deixar ela aberta por muito tempo? Ou você inicia, deixa ela aberta lá e... Isso daí geralmente é tratado pelo próprio servidor, né? Então, o lado do servidor geralmente tem os limites de tempo de duração de sessão. Então, é assim que você meio que resolve isso. Então, você consegue deixar a sessão aberta até o limite que o servidor permite. Boa tarde. Obrigado pela palestra. Onde eu trabalho, né, a gente mexe bastante com request, mas só que de forma assíncrona. Só que quando eu preciso fazer vários downloads ao mesmo tempo, como ele, de forma assíncrona, como isso vai me responder? Né? Porque às vezes, de repente, a gente chega a ter que fazer 36 mil downloads de alguns tipos de documentos. E trabalhando de forma assíncrona, eu vou conseguir fazer isso de uma forma mais rápida, eu vou conseguir... Isso se tratando de downloads, como eu obtenho essa resposta, assim? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava fazendo um freela, que era fazer um scraper, né? Aí eu queria fazer rápido, falei, vou fazer rápido, então não vou usar um scrap da vida, eu vou fazer aqui na mão, vou criar meu próprio scraper. Aí eu fiz dessa maneira que você falou. Eu tinha que fazer... meu scraping eu tinha que fazer 1 milhão de requisições, né? No total, assim. Aí beleza, eu fiz o script assim e botei para ele printar o tempo de resposta média e tudo mais. E a conclusão é que se eu fosse fazer síncrono da maneira simples, levaria 15 dias para executar, e obviamente eu tinha que entregar o freela, né, no final da semana, porque como um bom brasileiro eu deixei para fazer na última hora. Aí qual que foi a solução? Cara, concorrência. Na época, acho que isso foi em 2012, 2013, assim que a I/O não era tão conhecido assim, então eu fui atrás de algumas outras soluções aqui que não vem a caso, mas fazendo isso de forma síncrona, né? Chegou a dar mais ou menos 15 minutos, ao invés de 15 dias, esses 1 milhão de requests que eu tinha que fazer, né? Então, sendo um pouco mais prático assim, do que você pode fazer nesse caso, cara, que depende. Se você simplesmente for fazer download de 1 milhão de coisas aleatórias, eu acho que só usar assim que eu já vai ter um ganho muito grande. O problema é que talvez você tenha uma ordem de download para respeitar, né? Mas não sei exatamente. Respondi sua dúvida? Sim. Beleza, se você quiser conversar depois, estou à disposição. Galera, então agora a gente vai partir para encerramento. Vocês ainda vão ter que me aguentar aí por mais um tempinho.